Olá, boa noite, galera. Boa noite, pessoal que está aí nos acompanhando. Estamos para mais uma live da Liga Acadêmica, então, de Pediatria da Uniriter. Live essa que foi preparada com muito carinho para vocês, hoje trazendo uma super pediatra para compartilhar conosco seus conhecimentos aí e como é que ela está enfrentando a questão da pandemia, né? Como é que a gente está enfrentando esse momento aí em diferentes locais do Brasil. Então hoje a médica que vai estar conosco, ela é de São Paulo, mais precisamente da Baixada Santista de Santos, e vai trazer um pouco pra gente, então, como é que tá essa questão do Covid-19 e a pediatria. Sabemos que temos muitas coisas a discutir, sabemos que existem muitos estudos ainda acontecendo, né, em relação a essa área, e principalmente que cada dia novas informações aparecem e que a gente deve estar atualizado sempre para poder atender da melhor maneira. Como eu falo sempre, pessoal, quem trabalha em pediatria não atende só a criança, atende a criança e também a família. Então, manter a família informada e manter essa família tranquila também é importante para o desenvolvimento dessa criança. Eu sou a Aline Heinemann, professora de enfermagem da Uniriter, e estou aqui então para compartilhar essa noite com vocês. Sigam a LabUni, Liga Acadêmica de Pediatria da Uniriter, todos os dias com novas informações, stories, lives. Nossa programação toda de lives já vai estar publicada para vocês brevemente e também disponível no nosso canal do YouTube, então não percam. Entrem no nosso canal, as nossas lives vão estar salvas no canal. Semana que vem tem mais live, essa semana tem live, os alunos articulando, buscando. Parabéns, pessoal, vocês estão incansáveis na busca por informações para atualizar não só a academia, mas também a população, que também é o nosso papel. Então fiquem atentos, live de hoje, doutora Heloísa Ventura, que eu já vou chamar para estar conosco. Façam suas perguntas, pessoal, dúvidas, né? Importante é vocês estarem perguntando para que a gente possa estar atualizando sempre. Então façam as suas perguntas. Oi, e aí, Aline? Oh, boa Tudo noite, bem? tudo! Boa noite todo mundo. E como tá aí Ai, no um super sul? prazer. Tá tudo bem, aqui a gente tá aquela questão da temperatura aí que não se organiza mais, a gente já tá chegando, né? O outono já traz pra gente 8 graus de manhã, 20 graus ao Nossa, muito frio. meio-dia. Muito frio Frio, para né, Lô? Santista. Para mim é. Mas ano passado tu veio pra Porto Alegre e sentiu calor, né, Lô? Você viu? Eu levei o calor. Você me fez levar uma mala de roupa de frio. Passei um calor danado, Aline. E não pegou. Não. Então, assim, Elô, muito obrigada, pessoal. Doutora Heloísa Ventura, super disponível para estar nos ajudando. Ela é pediatra, reumatologista, né? Trabalha na Santa Casa de Santos, tem o consultório dela, onde ela busca atender, e também, pessoal, depois ela vai deixar para vocês o Instagram dela, que ela está sempre postando informações, atualizando o que há, assim, ó, de atual em pediatria, que a gente pode estar seguindo aí e usar para tantas ideias, né? Até para TCCs, para trabalhos, né? E também para o nosso dia a dia na assistência. Lô, então, muito obrigada pela tua disponibilidade em estar conosco hoje. Imagina, é um prazer, Aline. E fora que a pediatria assim, é uma área apaixonante, né? Eu sempre quis ser pediatra, então assim, eu acho que para quem é aluna, assim, a pediatria está aí, é uma área muito aberta. Eu acho que os pediatras, de maneira geral, eles são bem abertos para os estudantes. Então, e é o que você falou, o nosso papel, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de informação, de boas informações, né, Aline? Porque a gente está vivendo agora as fake news, as pessoas apavoradas. Então, eu acho que a informação de qualidade nunca foi tão importante quanto agora. Obrigada pelo convite. Exato. Não, exatamente, Elô. E é isso que a gente busca, assim, sempre na Liga, é buscar pessoas que realmente a gente possa confiar e reproduzir informações que são confiáveis, né? Hoje eu reproduzi, até depois quero conversar contigo, um post que tu colocou hoje que me deixou com a pulga atrás da orelha, né? Então Ah, é já pedi para a verdade. Liga estar compartilhando para a gente realmente poder sempre estar aí buscando novas informações para atender as crianças, né? E eu queria ouvir um pouquinho contigo, de ti, né, Elô?
Como é que está o trabalho, né? Covid-19 e pediatria. Lembrando que a pediatria, a gente tem a ebiatria também, né? Que tem a questão do adolescente, que a É gente verdade. precisa pensar como é que está a saúde mental desse adolescente nesse Muito. E das momento do crianças também, né, Covid. Aline? A gente que Exato. tem filho em casa, nossa, está sendo um desafio. A gente manter, ainda mais eu que estou trabalhando bastante na frente, né? Agora a gente aprendeu que a gente é frente de batalha, né? Porque a gente Exato, frente sempre de fez, né? batalha. Mas a gente ainda é mãe, né? E tá tudo bem difícil. Eu acho que a saúde mental da infância e do adolescente é uma coisa que a gente tem que falar, porque a gente, até com a nossa estrutura toda, já tá difícil. Mas para as crianças está muito complicado, né, menino? Então a gente tem Como é que repensar. Como é que está sendo a procura nos hospitais, Elô? Tu que estás, como tu mesmo falaste agora, na linha de frente, né? Como é que está essa busca no hospital? Como é que as mães vêm chegando com as crianças, né? Sinais e sintomas, muitas vezes já pensando no Covid-19 ou nem fazendo ideia de que isso pode estar acontecendo com seus filhos, porque a gente deixou o Covid para os adultos, para os idosos, né? E a gente esqueceu um pouco das crianças nisso tudo. Me conta um pouquinho, Elô, como é que está sendo isso na linha de frente? Eu acho que, na verdade, a gente está aprendendo, como eu li, né? A gente está trocando o pneu com o carro andando, né? A gente está aprendendo com a doença. Os trabalhos que a gente tinha da China, eles mostravam que era uma doença extremamente benigna na criança. Imagina, né? Vai ser um sossego para o pediatra. Eles tiveram, assim, tem um trabalho que saiu e em grandes revistas que eles mostraram que eles tiveram um óbito numa criança de 13 anos, que não tem, assim, relato se tinha comorbidade, nada. Esse é o relato chinês. Quando começaram os trabalhos de locais, assim, que a gente tem uma melhor formatação dos trabalhos, são dados mais confiáveis na França, na Espanha, na Itália, agora nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente começou a ver que talvez não seja desse jeito. Então, o que a gente tem visto? A gente está vendo o pronto-socorro bem vazio, e isso também preocupa o pediatra, porque assim, a gente tem pego crianças muito graves de doenças não Covid. Então, na Santa Casa, só essas 2 semanas, a gente teve 3 apendicites, assim, que chegaram muito ruins. Uma delas eu internei no pronto-socorro que eu trabalho, Aline, que, assim, a criança estava até curvada, assim, dias de dor. E aí eu falei para a mãe, não, isso é uma apendicite, ela vai ter que ser internada. E a mãe chorava, assim, não, porque é o Covid e não sei o quê. Eu falei, não, Covid não, ela vai morrer de apendicite. Então, assim, a gente pegou vários diabéticos, eu faço a parte de reumatologia, então as doenças autoimunes descompensadas. A gente viu muitas crianças com doenças crônicas que as mães pararam de dar medicação porque tem coisa na internet. Também estamos vendo a diminuição da vacinação. Então, na UOL, de 2 dias atrás, você sabe que uma coisa que eu amo é falar de vacina, né? Não, ótimo. E eu quero muito falar sobre isso. Eu estou muito preocupada com isso, né? A questão Então, vacinal. na UOL, de 3 dias atrás, mostra que o sarampo já dobrou no Rio de Janeiro em relação ao ano passado. A gente já vem vindo há muitos anos com a baixa cobertura vacinal de sarampo, muito por causa de fake news, né, que ligavam a vacina ao autismo, assim, um fato que já Claro, foi completamente descartada. descartado, mas é uma fake news que colou, né? E a gente vê uma doença grave como sarampo. Eu nunca tinha visto sarampo. Eu vi o ano passado na Santa Casa. Um sarampo, assim, que ficou tudo bem, mas poderia ter matado a criança, né? Então, uma doença extremamente grave. Então, a gente tem visto isso. Então, eu acho que informação de qualidade é importante, porque é lógico que a gente não tem que ir no pronto-socorro para qualquer coisa. Mas também a gente não pode deixar uma criança ficar ruim por medo de levar no médico. E até da parte da saúde mental que você falou, e a gente tem que atender, né, com aquele capacete. Por mais que a gente tente ser a gente mesmo, a gente parece que para as crianças a gente virou um monstro. Sim. Aí eu estava atendendo, a mãe trouxe a criança assim, arrastando, o menino me olhou, ele começou assim, não, pelo amor de Deus, tia, você vai me passar Covid. Quer dizer, a gente está enfrentando isso também, né, das crianças apavoradas também. Então, a gente está aprendendo com o que está assim, desenrolando agora.
Então, os trabalhos americanos vêm mostrando crianças que têm doença grave. É uma minoria, mas eles estão dando um alerta, né? A Academia Americana de Pediatria emitiu um alerta para os pediatras sobre uma doença inflamatória muito parecida com a doença de Kawasaki. Então, com febre alta, lesões em orofaringe, nos olhos, como a gente vê na doença de Kawasaki. Então, é um alerta. Então, talvez a doença não seja tão benigna na criança a ponto da gente dizer que não tem. Na Santa Casa, a gente tem tido alguns casos de doença respiratória. Eles têm evoluindo bem. E, geralmente, assim, a contaminação é familiar. Então, geralmente, a mãe teve, o pai teve, e a criança desenvolve o quadro. Não tivemos casos graves ainda, mas já tivemos alguns casos, sim. E isso é importante as pessoas saberem, né, Luísa? Porque, assim, a impressão que dá é que, assim, ó, Covid-19 está longe de criança, então as crianças Pois não é. vão ter o Covid-19, não, ou se tiverem, não serão assintomáticas, ou serão assintomáticas e vão contaminar as outras pessoas, mas na verdade não. Se a criança tem um quadro respiratório e ela precisa buscar o auxílio dentro de Sim, um hospital, essa criança está doente. sim, até Então, o porque Covid, você tem a ligação do Covid que pode ser pior nos pacientes asmáticos, por exemplo. Aí no Sul também deve ter uma prevalência bem importante da nossa, asma. Aqui sim. na minha região, né, a gente tem muita asma. Então, às vezes, é difícil para a mãe diferenciar quando que está dando o quadro asmático ou quando é um quadro infeccioso. E aí, às vezes, o que a gente tem visto muito, até paciente do meu consultório, é a automedicação. Aí a mãe dá um monte de corticoide. E então, isso pode piorar um quadro infeccioso. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento da gente. Não precisa de qualquer coisa, né? Às vezes, a febre agora vai no pronto-socorro. Mas também não é para deixar uma criança febril por muitos dias, a criança cansada, ou a criança com muita dor abdominal, que você pode ter um quadro infeccioso ou outro não Covid, né? Então, cuidado. Eu gostei muito da questão do sarampo que tu trouxe, porque eu li também, né, essa informação a respeito do aumento do sarampo no Rio de Janeiro e com certeza, né, a gente medindo todo o Brasil, a gente vai ver que esse aumento, ele vai ser um aumento, acredito que vertical em todo o nosso país, Uhum. né? Quando na verdade a gente, quando fala de vacinas, pensa numa questão relacionada à prevenção. Então, o que eu já ouvi as mães dizerem? Ah, mas Aline, eu não vou levar para vacinar, porque senão ele pode se contaminar com a doença. Então, vou vacinar depois, porque a vacina é para prevenir, Então, né? não. Subestimando. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, e até mesmo porque eu sei que tu atende no pronto também crianças que são prematuras, que não estão realizando palivizumab, e o pior, o número que a gente tem é assustador, porque as mães não estão indo nem cadastrar as crianças Isso para mesmo. receber o palivizumab. Então, os números, eles estão, assim, absurdos. Locais que administravam vacinas também, postos de saúde, que não estão fazendo, Heloísa. Não sei como é que está aí em Santos, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente vê São Paulo, Rio de Janeiro, a gente viu São Paulo capital, né? Rio de Janeiro a gente está vendo isso. A UPA que administrava a vacina na criança não está administrando. Por quê? Para diminuir o número de pessoas circulando naquele local. E aí, como é que a gente organiza tudo isso com a criança, com a família, né? O que a gente tem visto esse ano, Aline, talvez porque, como está com a escola, as escolas fechadas, as pessoas mais em casa, e também com a mania de limpeza, né? Que você acaba limpando Sim. muito a casa, a gente está vendo uma menor incidência das doenças respiratórias, né? Então, o próprio vírus sincicial, eu tenho visto pouca bronquiolite, os quadros, o H1N1, né? Parece que ele está meio tímido esse ano, porque as crianças a gente tem testado para influenza, que é um grande diferencial de Covid. Sim. E não tem aparecido tanto. Então, a gente tem que lembrar da vacinação. Então, eu recebo todo dia mensagem: ah, Elo, eu vou vacinar porque eu estou com medo do Covid. Tem que vacinar. Então, põe a máscara, vai de álcool gel, vai cedo, que o posto está mais vazio, mas não deixa de vacinar. Eu fui vacinar minha filha, que agora, dos 11 aos 12 anos, entrou no calendário do posto de saúde a vacina de meningococo ACWY, que é uma vacina particular. Então, dos 11 aos 12 anos, os adolescentes têm que fazer. Então, levei minha filha para fazer, não tinha ninguém no posto. Então, assim, a gente tem que orientar a vacina.
Eu acho que se tiver alguma coisa boa dessa Covid, dessa pandemia, é que eu acho que vão sumir aqueles grupos anti-vacina, né, Aline? Que não é possível. Que a gente vendo como é um mundo sem vacina, as pessoas Nossa. vão continuar com essas besteiras em relação à vacinação. Então, tem que vacinar. Os prematuros, é uma judiação você perder, né, a vacinação, o uso do anticorpo para vírus essencial, porque ele tem o tempo de fazer. Então, se você não faz agora, você vai perder aquela dose. Então, a gente tem visto uma diminuição até da procura, né, de levar a papelada para fazer o Pavlizumab, a gente tem visto aqui também. Então, quem tem a indicação tem que fazer. A vacina da gripe tem que fazer. Então, o governo está fazendo para as puérperas, né? Então, quem tem os bebês até 45 dias faz, até os 6 anos, ou as crianças com alguma doença crônica, asma, alguma doença autoimune, diabética, tem direito a fazer a vacinação. Então, não pode perder vacina. É uma judiação. Exatamente, isso é muito importante, né? A gente lembrar que a vacina é prevenção, é gratuita e que ela não pode deixar de ser administrada. Pessoal, é exatamente o que a doutora Heloísa falou. Os postos, a gente está pensando, eles estão lotados, estão super lotados. Tem horários Não, alternativos, conversem, mas procurem o seu posto de verdade. saúde. E uma outra fala tua que vem bem aí ao encontro, né, do que a gente acredita é uma comunicação clara entre o paciente, né, a enfermeira do posto de saúde, o pediatra que atende essa criança, né, para que a gente consiga manter a mesma informação, porque a gente está Verdade. desinformando muitas vezes ao invés de Verdade. informar, então. Aqui tem uma pergunta do professor Tiago, que é o coordenador do nosso curso de enfermagem, né? Ele traz uma questão bem relevante, Elô, te dando parabéns primeiro, né, Ah, pela obrigada. fala. E uma questão assim importante, o que que tu poderia trazer para a gente, até talvez da Sociedade Brasileira de Pediatria ou da Paulista, quanto às questões de recomendação sobre o período escolar, né? A gente está entrando no Rio Grande do Sul a questão crítica, né, do inverno e a gente pensando, né, como é que a gente vai contribuir para essa população se eles voltarem para a sala de aula, o que que a gente vai fazer, porque na verdade hoje a gente não tem nada desenhado para isso. Eu gostei muito do que tu disse, né? A gente está produzindo a roda enquanto o carro está andando. Então a gente já viu na China a questão do uso dos protetores faciais, o uso de máscara, mas também a gente tem a questão do uso de máscara em criança, recomendado em determinada faixa etária. E aí, como pensar o que que a sociedade vem organizando quanto a isso e quais são as recomendações para essa criança em idade escolar? Ainda não tem nenhuma recomendação. A gente está, assim, vivendo o dia a dia dessa epidemia. Eu acredito que as escolas não vão abrir agora. Eu não acho que nem as mães mandariam. A gente está vivendo num tempo. Eu tento pensar como mãe também, né, Aline? Claro. Tá bem difícil. A gente não sabe ainda direito a transmissão e a gente não sabe ainda quais os riscos. E o que a gente aprendeu com os trabalhos da China é que as crianças não tinham muita doença, mas elas eram transmissores. Então, como a gente vai mandar a criança para a escola e ela podendo transmitir para um idoso, para alguém que mora ali, que tem alguma imunodeficiência. Então, ainda não tem nenhuma recomendação. Então, eu acredito, não sei como está no Sul, mas aqui em São Paulo a gente está tendo, assim, o governador está sendo bem rigoroso com as restrições. Então, acho que é isso. A gente tem orientado o tempo inteiro quando você está fora de casa. Abaixo dos 2 anos é um pouco difícil, mas eu tenho visto algumas coisas assim que mãe é criativa, né? Não sei se você já Sim. viu uns bonezinhos que as mães estão costurando o plástico. Hoje eu atendi uma criança com uma viseira, tipo da Mulher Maravilha. Então a gente está se adaptando. Crianças abaixo de 2 anos, o ideal era que elas nem saíssem de casa. Mas para vacinar pode sair. Então é importante, né? Todo bebezinho você vai lá, Atenção. cobre, álcool gel, Ótimo. mas não deixe de fazer a vacina.
Adorei. Para vacinar, pessoal, tem que sair. A gente está fazendo essa pergunta porque, na verdade, no Brasil, todas essas questões de escolaridade, as questões de volta para a escola, ela causa, né, um pânico na equipe de saúde, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o retorno para as escolas, né? Uhum. Exatamente isso que tu trouxeste. E também pensando na organização das famílias, né? Porque a gente tem que pensar nisso também, né, Lô? Eu acho que a saúde mental dos pais, ela também não está muito adequada nesse momento, porque existem alguns pais que são obrigados a sair para trabalhar, aqueles que estão na linha de frente e também trabalham em questões essenciais para nós, né? E eles não têm com quem deixar o filho. Enquanto outros a gente está querendo segurar em casa, né? E essa pergunta do Thiago, eu acho que foi muito isso, porque ele quer segurar em casa o sobrinho dele, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer, não é mesmo? A gente não sabe como é que vai ser essa Verdade, transição. é verdade. A gente está Então, vivendo o dia a dia, né, dessa epidemia. Mas eu acho que assim, você falou da escola em casa. Eu acho que a gente tem vivido um tempo que ninguém nunca imaginou que ia ter, né, Aline? Então, eu acho que também a gente não tem que pegar tão pesado com os nossos filhos. Tá tudo tão novo, essa escola online, e eu vejo crianças que ficam o dia inteiro nessa escola online. Ou, por outro lado, assim, a criança tem que usar o computador, mas a mãe e o pai também estão de home office. Então tem aquela coisa, assim, aquela briga pelo espaço. Então eu acho que é cada verdade. família vai ter que se adequar e tentar viver o mais, o mais suave possível, porque fácil não tá para ninguém, né, Aline? Para todo mundo. Exatamente. Eu Muito vejo a boa minha essa tua filha, fala. a lição eu não sei fazer. É difícil a lição, né? É difícil, não, a gente Não já é? esqueceu. Que bom, Elô. Bato falando isso, eu até fico mais confortável, né? Se as Verdade, minhas eu não filhas sei fazer. estiverem assistindo, elas estão vendo que não sou só eu que tenho dificuldade. Verdade, tenho bastante dificuldade, a gente tem que sair e a gente está estressado, mas eu acho que está sendo um grande aprendizado, um período que a gente não tinha com os nossos filhos, né, Aline? Então a gente Exatamente. tem que também ter esse outro lado, essa visão. Eu estava conversando com uma amiga minha, psicóloga, e ela estava falando disso, né? Tirando a parte horrorosa dessa pandemia, se a gente puder olhar uma parte boa, é esse contato que a gente está podendo ter com as nossas crianças. Que eu, por exemplo, não estava conseguindo. Então, tentar ali resgatar aquela parte de ficar junto, de cozinhar, de ensinar uma receita que a sua mãe te ensinou, ensinar a rezar. Eu tenho rezado muito com a minha filha, falado de esperança, fé. E a gente vai tentando tirar o melhor dessa coisa tão louca que a gente está vivendo, né? Muito legal isso. E assim, então, como a gente não tem nenhuma recomendação ainda, a recomendação é fique perto dos seus filhos, dos seus sobrinhos também, tá, Thiago? Das crianças que Tô tiverem em morrendo de casa, saudade das minhas sobrinhas. para que a gente possa diminuir. Não, e o Thiago mora com o sobrinho e realmente ele tá, várias vezes a gente já conversou, ele tá bem aflito com essa questão de volta à É, escola, né? Como é que é fazer isso? E eu acho que não é esse momento da gente pensar nisso. Existem várias organizações eu acho, para acontecer até a gente voltar para a sala de aula, né? eu Então, acho. poder realmente aproveitar esses momentos da melhor maneira possível. Hoje tu trouxeste uma coisa interessante que até tu falaste no início a respeito, né, da questão do Kawasaki, que não vem assim com uma forma tão exacerbada na questão do Covid-19 agora. E eu achei muito interessante uma coisa que tu disseste no início, que a gente fala bastante para os alunos, né, que é a questão da busca por artigos que realmente sejam artigos que tenham um valor acadêmico, né, que tenham um valor científico. Porque muitas vezes a gente pega metodologias que acabam com o artigo. Ele vem com um título maravilhoso, né? Que a gente diz, bah, esse aqui vai responder as nossas questões. Só que ao mesmo tempo a gente vê que o artigo, É, metodologicamente, ele não é bom. A gente não deve seguir. Nem tudo, pessoal, que está publicado é indicado para a gente usar. Nem tudo que sai é ok para a gente estar usando e principalmente replicando. Mas hoje, a questão que tu até postou, né, a questão de sinais e sintomas de Kawasaki, que tu trouxeste até uma conjuntivite
sem secreção, né? Então, assim, com certeza, se eu tiver uma filha e eu tiver pouco tempo com uma conjuntivite sem secreção, o que que eu vou dizer? Minha filha coloca chá de camomila, tu vai querer me matar, entendeu, Elô? Mas é isso Não, que eu eu vou também sou meio falar. natural. É isso que eu vou falar no primeiro momento. Vamos observar, meu amor, né? Mas e aí, né? Qual é esse limiar da gente estar observando e da gente estar levando para a emergência, da gente estar levando essa criança? Apendicectomia, poxa, parece algo bobo. Ah, uma dor abdominal. Ah, mas deve ser dor abdominal porque não quer fazer os temas. Deve Então, ser uma dor abdominal porque não quer comer tal coisa. Mas a verdade, gente tem que conseguir conhecer um pouquinho mais as nossas crianças. E aí, tu podia verdade. falar um pouquinho para a gente desses sinais e sintomas? Eu fiquei Falam, bem. lógico. Eu acho que o que você falou é importante, assim, porque principalmente na parte do Covid, como foi assim, se a gente for pensar em novembro, não existia Covid. Ah, Então a gente tem uma doença que tem dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses. Então muitos dos trabalhos da China, eles não têm metodologia nenhuma, são relatos de caso. Então a gente vai vendo assim que foi o que impressões, porque eu acho que naquela loucura não tinha nem como você fazer uma coisa tão parametrizada para um trabalho assim, como a gente tem visto hoje os trabalhos que têm saído dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Itália. Então, o que a gente tem recebido é que algumas crianças, primeiro na Itália, e alguns trabalhos mostrando também na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses os trabalhos americanos são mais detalhados em relação aos sintomas. A doença de Kawasaki é uma vasculite. Ela existe já há alguns anos. Ela foi descrita em 67 por um médico japonês pediatra que começou a observar alguns pacientes pequenos. Então, 80% das crianças com doença de Kawasaki clássica são crianças pequenas, que tinham febre alta. Então, geralmente é uma febre bem alta, 39, 39,5. E alguns sinais, conjuntivite, e não é aquela conjuntivite com secreção que a gente vê naquelas griponas, sabe? A gente chama aqui em São Paulo de IVAS infectada, não sei como é aí no sul. ah, Aquelas gripes cheias de catarro. No Kawasaki, não, aquele olho muito vermelho sem secreção. Lesões na boca, lesões na pele, gânglios, e começa a ter uma descamação de mão e pé. O que o Dr. Kawasaki notou? Que essa doença é autolimitada. Só que sem tratamento, que existe um tratamento que é a gama-globulina, a chance de fazer aneurisma de coronária é de 20%. Quando você faz o diagnóstico nos 10 primeiros dias da doença, com gama-globulina e anti-inflamatório, você diminui essa incidência do aneurisma para menos de 4%. Então, a gente sempre fala, diagnóstico precoce na doença de Kawasaki é tudo. Começaram a ter trabalhos agora, então tem 95 crianças num estudo de Nova York que tinham quadros muito parecidos com a doença de Kawasaki, só que o que é de diferente são crianças maiores, crianças acima de 8 anos, que tinham febre, lesões de pele e algumas evoluíram com doença cardíaca. Então, a Academia Americana emitiu esse alerta. Então, preste atenção na doença de Kawasaki. Então, o que eles viram lá foi o que a gente tem visto aqui também. O pronto-socorro infantil esvaziou. Mas aonde estão essas crianças? Né? Então, assim, talvez as crianças não estão indo para a escola, ficaram menos doentes, as mães ficaram com medo. Mas e o resto das outras doenças? Né? Então, cuidado. Quando que a gente vai pensar? Aquela criança que tem febre alta. Eu falo que aquela febre que não melhora com antitérmico. Todo mundo tem uma Novalgina, uma Tilenol em casa, né, Nini? Mas assim, você deu a medicação, a criança não para de ter febre. A criança está muito prostrada, prostração, gemência. É um outro sinal que a gente tem que levar para o pronto-socorro. E os outros sinais, pensando na doença de Kawasaki. Então, a conjuntivite, lesões em boca, aftas. A gente fala que aquela língua em framboesa ou morango, sabe? Que é toda cheia de as papilas bem hipertrofiadas. Então, é importante que a gente leve esse paciente, essa criança, para ser avaliado pelo pediatra, porque a gente tem aqueles primeiros 10 dias que a gente tem essa
esse resultado ótimo do tratamento. Quando vai ficando depois desses 10 dias, a gente até faz a medicação, mas a eficácia dela não é tão boa. Então, quem faz porta, né, quem está aí atendendo na porta, tem que lembrar da doença de Kawasaki, que é um diagnóstico diferencial nas crianças com febre que você não acha sinal, né? Você não acha uma garganta, não acha um ouvido, tem que lembrar da doença. Mas você falou de outras coisas para a gente levar, então gemência. Na verdade, quando a gente fala de Kawasaki, esse edema ganglionar, ele não vai provocar placas. Ele vai ter o edema como se fosse desenvolver uma Não tem pus, inflamação. não tem um pus como uma amidalite Isso. streptocócica, uma amidalite bacteriana. Geralmente, o critério menos comum na doença de Kawasaki clássica, né, é o gânglio cervical. Então, só 50% das crianças têm, mas todas têm febre. Febre é um sinal mandatório da gente pensar em Kawasaki. Então, tem alguns trabalhos tentando associar, seria um Kawasaki-like, né? A gente não tem os sinais clínicos, a diferença de idade tem sido mostrado, então, bem marcante. E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Agora, assim, é um apelo como pediatra, não pode deixar a criança doente em casa, né, Aline? Então, a dor abdominal, importante, a criança... Eu atendi uma criança, eu trabalho no pronto-socorro da Unimed, eu atendi uma criança com vômito, e assim, fazia muitos anos que eu não via uma criança tão desidratada. Sabe aquela criança que a gente via quando era, né, antigamente, que não tinha tanta informação, não tinha tanto pronto-socorro? Claro. A criança chegou super desidratada. Aí eu falei para a mãe, né? Não, a gente tá vomitando desde de manhã, isso era à noite. Falei, a gente vai pegar um soro, vai pegar uma veia, fazer um soro, porque desidratação mata, né? Faz insuficiência renal, mata. E a mãe chorava, não, pelo amor de Deus, por causa do Covid. Falei, então, o Covid nem tá aqui, né? Aqui tá, assim, a gente é bem rigoroso com limpeza, mas a gente tem que hidratar e vai pegar uma veia. Então, a desidratação é uma doença pediátrica, né? Secundária a um vômito, a uma diarreia, que pode matar uma criança. E é uma judiação em 2020 alguém morrer de diarreia, né? De vômito, não, Aline? Não pode. E é super importante, né? Quando a Liga de Pediatria, quando a gente fomentou o teu nome, foi realmente por isso, assim, Elô, por conhecer o teu trabalho, por saber, né, essa relação que tu tem com a pediatria, que não é uma relação de pânico, mas é uma relação de cuidado e principalmente de precauções, né? Isso é Com super certeza. importante. Então, assim, o grande apelo hoje, eu acho que a gente vem movimentado muito para isso, né? É não subestime o que o seu filho está trazendo. Verdade. Ele está Verdade. trazendo uma informação que é real, né? A gente não tem que parar de subestimar, porque depois a gente vai se arrepender muito É mais verdade. por coisas que a gente deixou de ver. Então, olha, não tem um pediatra, bom, liga para a amiga, vê se ela tem um pediatra, vê se ela tem alguém para te indicar. Quantas mensagens de amigas que eu tenho recebido, Aline, eu tô com medo de levar, como é que eu vou fazer? Liga pro teu posto de saúde, vê É qual é o melhor verdade. momento, É né? verdade. A gente, uma coisa assim que eu aprendi, eu sei que tem aluno na live, é uma coisa que Aham, eu aprendi assim, mãe não é louca. Aprendi isso, a gente vai virar mãe, né, Aline? A gente entende. claro. Então a mãe conhece o filho tá doente, quando está doente. Você com certeza vê as meninas, a gente percebe até quando elas vão ficar, até para um olhinho mais caído. Então presta atenção no seu instinto de mãe também. Então, a criança está gemendo, a criança está com febre que não abaixa, uma dor muito importante. Essa menina que eu internei da apendicite, ela estava com dificuldade para andar. Então, Nossa. assim, e ela foi operada naquele mesmo dia. Evoluiu bem, mas poderia não ter evoluído, né? Poderia ter um grande problema por uma doença que, com uma cirurgia rápida, né? Uma cirurgia adequada, a criança teria melhorado mais rápido. Então, acho que a gente, assim, não tem que ir no pronto-socorro por qualquer coisa? Não. Só que também não pode deixar de ir no pronto-socorro. Se seu filho está com febre alta, dor abdominal, cansado. Às vezes a própria criança te fala, mãe, quero ir no médico, né? Quantas vezes a gente escuta a mãe fala, eu trouxe porque ele queria vir. Escuta também o que o filho fala, porque algumas doenças que a gente praticamente via menos, como a desidratação, eu tenho visto mais.
porque estão deixando para, assim, vomitou 200 vezes, dá uma diarreia 4, 5 dias, mas eu não levo no pronto-socorro. Cuidado. Ah, maravilha, eu acho que dicas preciosas, né? Teve uma aluna, a Bárbara, que perguntou, eu acho que tu já respondeu, né? O que dizer para esses pais, né, que estão resistentes, né, que não querem levar, e a gente tem enfrentado isso, Elô, no Rio Grande do É, Sul. A gente trabalha com a questão de educação e saúde, a gente tenta trabalhar o máximo possível, mas realmente, assim, a gente está sentindo uma resistência. Claro a que esse Bruna que passa a visita comigo, a Bruna, ela tá falando que a gente tem visto o aumento dos acidentes na infância também. Trauma na cabeça. ai, A ótimo. gente, a gente tem visto, bateu a cabeça de manhã, eu trouxe agora que ele tá vomitando. Mas você Ah, trouxe agora? Não, por causa do Covid. Queimaduras. Então tem que ir no pronto-socorro. Tá em dúvida? Vai no pronto-socorro. A maior parte dos pronto-socorros estão divididos, né, na parte respiratória e não respiratória, onde a gente trabalha tá. E a gente tem visto, bateu a cabeça de manhã e foi à noite, porque não parou de vomitar. Mas essa criança poderia ter convulsionado, poderia ter tido um dano neurológico grave pela queda. ah, muito bom isso que ela trouxe, né, Lô? Que vocês estão vendo aí o aumento É, de acidentes domésticos. Claro, elas estão mais dentro de casa, né? Eu não tinha pensado nisso, talvez porque as minhas já estão maiores, mas com certeza os pequenininhos eles devem cortes, estar então, caindo, devem estar subindo, pulando na cama, deve estar uma loucura. então, a gente atendeu uma paciente, ela tá falando que bateu a cabeça, que a criança estava brincando de gato-mia. Fazia anos que eu não sei se vocês brincam de gato-mia no sul, de se esconder. Fazia anos que eu não escutava falar em gato-mia. Nossa, verdade. E até nessa coisa de ajudar a cozinhar, né? Então, e o álcool gel? Então, a gente está batendo muito álcool gel é na rua, em casa é água e sabonete, sabão. As crianças estão se besuntando de álcool gel e indo ajudar na cozinha. A gente tem visto queimadura. Ela está falando que ela está brincando de gatomia com a filha dela. Mas fazia Aham, anos que eu viu? não escutava falar de gatomia. Sabe o que que é, né? Nossa. Sim, eu sei, sim. Não, e imagina uma outra colocação importante, né? Os pais em home office estão em casa, mas não estão em casa, É verdade, né? Porque eu verdade. tô em casa, eu tô dando aula em casa, então eu tô concentrada nos meus alunos, né? Na aula. Então não tô prestando atenção naquele momento nas minhas filhas, tem toda a razão. Pois é, Aqui, ó, o Thiago está trazendo o aumento de acidentes domésticos no HPS de Porto Alegre, aumentou desde o início do isolamento social. Boa, Thiago. verdade. Então, olha aí, a gente está vendo que esse número vai aumentando, né? Porque realmente eles estão em casa, a gente está trabalhando, né? E alguns pais até precisam trabalhar no escritório, porque a criança não deixa, né? Sobe, desce, faz e acontece. E aí a gente está longe, muito, É muito legal verdade. isso que tu Perto, mas trouxe. longe, né? A gente está Exatamente, perto e perto, mas longe. longe. Verdade. A Exatamente. gente tem visto isso na Santa Casa mesmo, aumento de acidente por queda, por queimadura, por corte, porque as crianças não têm medo, né? Então elas estão em casa, elas estão já muito cansadas de estar em casa. A minha filha está muito cansada, minha filha é mais mocinha, mas ela já está muito cansada. Quantos dias já em casa? Aí você Sim. sabe que a imaginação da criança pequena, então Ah, cuidado é. com álcool gel em casa, eu aboli. Até porque uma coisa que eu nem sabia, aquela chama que é invisível. Você viu o álcool gel queimando? Não tem Sim, chama. não tem. Então, que perigo. E agora esses com cheirinho também, né? Não sei se isso não aumenta a questão toda, né? Então, e assim, você tem uma certa absorção. Eu vejo crianças que ficam o dia inteiro passando álcool na pele. Então, cuidado também. Álcool gel é para Olha sair de casa. quantas dicas boas. Olha só, pessoal. Primeira dica: não deixe de levar o seu filho no pronto. Se ele não estiver bem, leva. Tá com dor. Se ele tá falando que tá com dor, valoriza a dor. Febre, leva. Vômitos, acidentes domésticos. Não deixa teu filho em casa. Não deixa teu Verdade, filho em casa. Então, assim, verdade. protege o teu filho e leva álcool gel para fora de casa, dentro de casa, sabonetinho, sabão, água. Tu
Tô adorando, Elô. Por mim a gente ficava, tu sabe, Álcool na né? cozinha não tem condição. Porque as crianças, assim, elas estão querendo mais participar mesmo do dia a dia da casa, né? E é até legal, Claro. porque a gente está aprendendo a viver no que dá para a gente ensinar o filho, coisas que a gente já não tinha mais aquele tempo, né, Aline? Arrumar um quarto. Isso está acontecendo em Não. todas as casas. A gente tá Mas desarrumando e arrumando, né? A gente arruma numa semana, vê que não ficou bom, desarruma e arruma de novo, porque não tá bom ainda, né? ó, eu tô vendo A aqui. Bruna tá pedindo para falar de saúde mental ali de novo. Acho que a gente vai fechar falando Tá. disso de novo, Bruna, super importante. E a Aline aqui tem uma dúvida agora aqui no Sul, principalmente a mudança de tempo afeta as crianças, né? E aí eu não sei, Aline, se a tua dúvida é levar, não levar. Só passa aí pra gente qual é a tua dúvida quanto a isso que a gente vai estar te respondendo. Ah, tá aqui, ó. Como serão as orientações aos pais? Levar ou não na emergência, né? Se todos entram com suspeita de Covid. Muito bom, né? Foi isso que a gente conversou agora. Pensar em É, levar ou não levar, a resposta é, Elô? eu acho assim, se você a criança está com algum sinal de gravidade, não tem dúvida, tem que ser levado ao pronto-socorro. É uma febre de um dia, você deu o antitérmico, a criança está bem, brincando, espere e fala com o seu pediatra. Agora, na dúvida, a criança que está cansada, a criança que está com dor importante, a criança que está com diminuição da urina, a criança que bateu a cabeça e está vomitando, ou está com alguma autossonolência, tem que ser levada no pronto-socorro. Vômito que você lá, tá? A criança vomitou. Você deu lá na tua farmacinha, deu um Dramin, deu o teu antiemético. A criança não para de vomitar, tem que ir no pronto-socorro. A criança que você vê que a criança tem dor no peito, tá mais cansada, também tem que ser levado ao pronto-socorro. Maravilha. E importante, né, pessoal? Levar no pronto-socorro não significa expor. Tu pode proteger e levar ao pronto-socorro. Não precisa, mas tá difícil. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente está tendo emergências compartilhadas, Elô, que lamentavelmente, né, no Sistema Único de Saúde, a gente tem emergência que é adulto e pediátrica junto, então isso é um grave É. problema que a gente tem enfrentado aqui. Acredito que talvez aí já deva estar acontecendo, se não está É, ainda, né? em muitos locais Então, tem sim. é, A pediatria, e assim, a maior parte dos locais hoje, 13 anos é adulto no PS. É exato. uma coisa assim, eu que atendo até os 18, às vezes, né, e eles ficam nossas crianças. Como é que uma criança de 13 anos quem atende é o clínico, né? É uma coisa bem complicada, porque eles estão acostumados, a criança e a família está acostumada com o pediatra e vai para o clínico, que é um atendimento completamente diferente, né? Às vezes algum médico fala, vem ver essa criança, esse adulto assim, com uma lesão de pele, aquelas coisas que o pediatra tem mais mão do que o médico de adulto. E eu falo, Sim, deixa eu ver sua boquinha, vou levantar aqui a sua blusinha. É completamente diferente o atendimento, né, Aline? Então, eu acho é. que eu tenho esses adolescentes que estão indo para o clínico com 12, 13, 14 anos, é uma coisa que a gente, infelizmente, está vendo aqui também, né? Muito legal, e é isso. E assim, pessoal, lembrar, abaixo de 2 anos não usa máscara. Na semana passada a gente falou bastante sobre isso. Crianças que não conseguem retirar a máscara sozinho, que não entendem, eles vão tocar na máscara, pessoal, não vai ter como organizar. Uma criança que não consiga entender a questão da retirada, que precisa de ajuda para retirar, avalia isso, mas não deixa de levar, por favor, não E deixem de também em levar. casa, né? Eu vi alguém perguntou, e criança que para dormir? Não, ninguém dorme de máscara, né? Você diminui, você pode ter o sufocamento na criança pequena. Então, dentro de casa, se está todo mundo saudável, eu não vejo a necessidade de ter máscara. É diferente se tem alguém gripado, alguém isolado na sua casa. Então, deixa as crianças em casa, pelo menos, sem a máscara, para também porque as crianças, até eu vi a Thaís aqui, que é uma fofa, minha amigona, que também é psicóloga, e a gente estava conversando sobre isso. Como as crianças, elas estão estressadas, né, Aline? Eu vejo crianças que sabem toda a curva da mortalidade do Covid, que fica o dia inteiro ali. A minha filha eu cortei aqui, porque senão fica a CNN, a Globo passando aquelas curvas. E assim, quantos mortos foram hoje?
a gente tem que lembrar da nutrição, tanto alimentar, mas também a nutrição do que a gente consome de informação. Então, eu acho que daqui a uns anos a gente vai ter assim, vários estudos da piora da saúde mental dessas crianças e adolescentes. A ansiedade, né, o toque, esse negócio de lavar a mão o tempo todo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está passando para os nossos filhos. Eu sei que a gente está num momento difícil e está difícil para todo mundo, mas a gente, pelo menos, deveria ter um repertório melhor, né? A gente já viveu muita coisa. Agora, a criança não. Eu vejo crianças vivendo infernos, né? O pai e a mãe brigando, a gente está sem dinheiro, a gente briga, o aumento da violência com as mulheres e com as crianças, o aumento do consumo de álcool. Quantas crianças estão vendo o pai e a mãe brigar e tomar um monte de bebida? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que o nosso filho está vendo, porque a gente é espelho. E é aquela coisa, né? A gente pode falar, mas o exemplo arrasta. Então, cuidado com o que essas crianças estão vivendo no isolamento. A gente tem visto crianças... A Bruna me mostrou uma criança que a criança estava bem, mas a criança internou porque ela achava que ela estava com Covid, porque o coração estava acelerado. Nem febre ele tinha. E assim, a criança já tinha essa... Ah, mas eu acho que eu estou com Covid. Então, cuidado com o que a gente consome em casa. Não só de comida, mas de informação. E hoje um dia até, não um dia para se comemorar, né, mas um dia onde a gente trabalha a questão da sensibilização do abuso sexual, né, da criança e do adolescente, dia 18 de maio. Verdade, então, assim, vem aumentando, a gente fez uma revisão integrativa, não sei se as alunas estão agora na live, mas hoje elas me encaminharam o final dessa revisão integrativa feito por elas, e os números só aumentam, e a gente vê o Rio Grande do Sul, que não era um estado onde aparecia como top, e hoje o DataSul já traz Rio Grande do Sul, né, a região sul, e o Nordeste como os locais onde a gente está cometendo maior violência contra a criança e o adolescente. Então, assim, ó, as coisas estão mudando, as pessoas estão estressadas, a gente está tendo uma questão relacionada à economia, mas também um estresse muito grande com as questões relacionadas ao Covid. Eu gostei bastante aqui do que eu acho que Tapajares, eu não sei se é Thaís. A Thaís, Thaís. É Thaís. Pelo lado positivo, é uma delícia ficar com o nosso filho, né, o tempo todo podendo participar de cada desenvolvimento em dias normais. E a gente não consegue, atenção, sempre muito amor e carinho, né? Eu acho que a presença, o amor, o carinho, né? Como são importantes nesse momento que a gente está vivendo, trazer, né, as questões relacionadas à espiritualidade também. As minhas filhas estavam muito preocupadas com os avós, né? Ah, mas o meu avô e a minha avó, como é que vai ficar? Eles vão morrer, eles não vão morrer? Calma, não é isso, né? A Bárbara trazendo, sim, ainda mais enquanto crianças que possuem várias atividades nas escolas e a criança está em casa. A rotina dela hoje é casa, né? Elas pediram casa, mas elas não querem tanta casa assim, na verdade. Não, chega, né? Ai, uma criança que está fazendo curso de letras, né? Tudo para tirar ela do foco triste, é isso mesmo que a gente quer, né? A gente tirá-las do foco. Aula de canto, aula de instrumento, é à distância, não tem problema. Aula de línguas. Pessoal, tem muitos cursos online para criança, né, Loa? Eu fiz até um curso de meditação com a minha filha, assim, sabe? A gente ficou sentada e vamos pensar e rezar pelo universo, rezar pela África, rezar por quem está no hospital agora. Eu acho que a gente está tendo uma chance única de ensinar para os nossos filhos que o mundo é interligado, né, Aline? Não adianta nada eu estar bem e você não tá bem. Olha o que está acontecendo. Não adianta ter dinheiro e tá todo mundo preso em casa. Eu vi no Face, que a gente nem sabe mais o que é verdade, a filha do dono do presidente do Santander, que faleceu, né, em Portugal, que a família dele é milionária, e o pai dela morreu sem o que é mais de graça do mundo, que é o ar. E morreu sozinho. Então, talvez a gente está tendo uma chance da gente mostrar que o mundo é muito ligado de um com o outro. Não adianta a minha vida tá boa e a sua não tá. Porque a gente está vivendo no mesmo mundo, a gente está compartilhando o mesmo trem, né? Eu acho que isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos.
Ai, Elô, nosso tempo tá terminando, tô me Ah, emociona que sempre que tu saudade de fala. você. Eu também morrendo de saudade, eu acho que tu trouxe temas tão importantes, né? A questão do olhar para o adolescente, sabe, Elô? Isso me Verdade, preocupa tanto, sabe? verdade, Toda a minha trajetória aí voltada à questão do prematuro, como todos sabem, mas a questão do adolescente me preocupa muito, me preocupa como a gente está verdade. tratando, como a gente está fazendo, né? Porque a gente precisa melhorar esse atendimento. Então, vou te chamar outras vezes. Acho que a gente pode falar aí do adolescente, pode falar do atendimento deles que não são mais o pezinho e a mãozinha, mas eles também não são adultos, né? E eu Verdade, sempre verdade. falo a linguagem diferenciada, acho que os alunos devem ter, né? Quando tu falou, eles devem ter dito, a professora Aline sempre fala isso, que eu digo, se tu chegar para um adolescente e disser, deixa eu pegar a tua mãozinha, pronto, tu perdeu o teu paciente, ele vai virar para ti É as costas, verdade, né? é verdade. Eu tenho pacientes que já está há mais de 20 anos com filho, e elas falam assim, ai, tia Elô, eu falo assim, eu vou ser sempre assim, sua mãozinha, seu pezinho. E é legal. Elô, eu queria que tu deixasse uma mensagem final aí para o pessoal da Liga, né, que está muito empenhado e Ai, a gente muito está legal. empenhado em não falar só de Covid-19, a gente está empenhado em trazer outras questões voltadas ao cuidado, entendendo que isso é de suma importância. Então, deixa teu recado Verdade. aí para a gente, por favor. Ah, não, e assim, quero agradecer o convite. E eu acho que a pediatria é um campo assim maravilhoso. Cada vez mais a gente aprende que os primeiros anos de vida formam um adulto saudável. Tanto a parte mental quanto a parte nutricional. A gente fala muito dos 1.000 dias de vida, né? A gestação, o primeiro e o segundo ano de vida, eles formam um adulto. Então, a parte da amamentação, é tudo muito lindo da gente falar, né? E a gente vê que existe diferença de uma pessoa cuidada, né? Eu falo muito isso para as minhas pacientes. Você está tendo uma chance de criar um indivíduo que pode ser feliz ou infeliz, né? É muito ligado ao vínculo, a parte de você criar aquele paciente, aquela criança se alimentando adequadamente. A gente está vendo no Covid, só para falar um outro assunto que eu amo, a dificuldade, a relação da comida com mortalidade. Porque os adultos jovens que estão morrendo, Aline, eles têm todos relação com obesidade. Então, a Exato. gente tem que voltar a obesidade, a origem dela é na infância. Então, aquele salgadinho, aquele miojo, aquela porcaria que a gente dá, que coitadinho, talvez daqui a alguns anos fala, nossa, coitado dele mesmo. Olha o que ele comeu e acabou evoluindo com uma doença mais grave. Então, acho que para quem é da Liga, assim, tem milhões de assuntos. Eu acho que se a gente está vendo que está tudo errado na nossa vida, vamos voltar para a infância, porque está ali a gênese dos problemas e eu estou à disposição. Então, obrigada pelo convite, tá, Aline? E saudade de Adorei, você. adorei também. Olha aí, pessoal, nutrição nas nossas crianças. A Nutrição, mãe que chega no posto reclamando que o filho não está comendo. Uma isso mão tem o aí, quê? Salgadinho, na outra tem o quê? Guaranazinho. Então isso ele não mesmo. vai comer arroz e feijão mesmo, Não, né? Porque ele não é não. bobo. Então, assim, pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. Elô, muito obrigada. Essa live ela vai estar disponível no canal do YouTube da Liga Acadêmica. Então, quem Ai, não que pôde legal. assistir, entra lá, assiste, façam as suas perguntas, ainda dá tempo. Quero colocar aqui uma coisa super importante: a Liga de Pediatria da Uniriter está fazendo uma parceria com a Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente. Nossa, Nós outro tema que eu amo, né? amo também. Nós precisamos saber qual a dúvida, quais são as dúvidas da comunidade quanto a crianças e Covid-19. Manda tua pergunta para a Liga, a gente está fazendo um questionário bem legal, vai ser distribuído também depois de forma online, né? Através da Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente. Então, vamos conversar sobre isso, pessoal. A gente tem muita coisa e a gente precisa ajudar nossas crianças. Olha o que a Elô falou: as nossas crianças somos nós, né? Como nós fomos crianças e como nós somos hoje adultos. Elô, gratidão, né? Vamos Ai, continuar aí meditando. va- Tô contigo, é segunda-feira, meu dia de meditar com as minhas filhas, de acender meu incenso com verdade. elas também. Então, tem o nosso ritual diário. Vi que a Lu entrou. Lua, te amo, filha. Beijo, Brisa, Ai, que viu? Assistir a lindas. doutora Heloísa, acho bom.
Liga Acadêmica de Pediatria, meu orgulho. Vocês são demais. Beijo, obrigada pela oportunidade. Eu não faço, vocês fazem. Eu só tô aqui hoje. Ah, Beijão, obrigada, tchau, Elô. gente. Tchau, Até tchau. mais.